Certamente você deve ter aí no seu subconsciente, no seu coração, algumas cenas de quando você estava em algum perigo, com alguma preocupação, e nesse momento você clamou a Deus, pediu a Ele auxílio e Deus te ouviu. Deus sempre nos ouve nos momentos difíceis, nos momentos de luta, nos momentos em que a gente olha para o lado e vê que não tem mais ninguém com quem a gente pode contar. Somente Deus para nos ajudar. Todos nós temos. Eu acredito que todos nós temos no nosso subconsciente algumas cenas gravadas do socorro de Deus na sua vida. Eu me lembro de quando eu tinha uns 12 para 13 anos, o meu pai me pediu para que eu fosse com a minha avó até outra cidade, uma cidade que eu passei a maior parte da minha infância. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos e eu já morava lá com a minha bisavó para estudar. E eu fui morar em outra cidade, na cidade onde meu pai morava. E meu pai pediu para que eu fosse ao banco com a minha avó, pegar a aposentadoria dela nessa cidade onde eu morava antes. Uma cidade no norte de Minas Gerais chamada Capitão Enéas. E nós pegamos o ônibus e fomos para essa cidade. Só que meu pai tinha falado antes, você vai pegar a aposentadoria lá no banco com a sua avó, só que você não gasta o dinheiro, você traz o dinheiro para mim. Minha avó, ela já estava numa idade avançada e ela não tinha como administrar o dinheiro dela. Então meu pai estava trabalhando e eu fui com a minha avó. Quando chegou no horário do almoço, minha avó sentiu fome e eu também. E ela falou para a gente almoçar e eu não tinha como dizer para ela que a gente não poderia almoçar. Aí nós fomos, almoçamos, só que eu estava com medo de entregar esse dinheiro para o meu pai, faltando esse dinheiro do almoço. Depois compramos a passagem e retornamos. Daí meu pai, assim que meu pai chegou do trabalho, eu entreguei o dinheiro para ele, orando, clamando a Deus para que meu pai não brigasse comigo. Claro que meu pai não ia brigar por causa do almoço, por causa que gastamos o dinheiro do almoço, mas eu era fiel, eu era obediente a ele e eu queria entregar o dinheiro todo para ele, mas não deu para fazer isso. Foi aí que eu entreguei o dinheiro para ele, clamando a Deus para que tivesse misericórdia de mim, para que meu pai não brigasse comigo. Aí eu entreguei o dinheiro para ele, ele contou o dinheiro e ele não brigou, não falou nada, só falou muito bem, deu tudo certo, você foi lá com ela e deu tudo certo, muito bem. E aí eu fiquei assim com o coração cheio de paz, cheio de alegria. E eu agradeci tanto a Deus porque eu tinha pedido tanto para Ele, para não deixar o meu pai brigar comigo. E Deus me ouviu. Então no meu coração eu tenho isso como a primeira experiência que eu tive com Deus. Foi o primeiro clamor ali que eu fiz a Deus, para que nada de ruim acontecesse comigo, para que aquela viagem desse tudo certo e meu pai não brigasse comigo. Eu acredito que todos nós temos na nossa vida muitas passagens, muitas cenas de que a gente precisou clamar a Deus pela misericórdia dele. E Deus, ele é sempre fiel. E eu quero compartilhar com você aqui Salmo 27, versículo 1, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O rei Davi fez esse salmo dizendo que Deus, ele era a luz da vida dele, a salvação dele. A quem ele poderia temer?
Se Deus era o salvador dele, Deus era o cuidador dele, Deus era o melhor amigo dele. Então não tinha como ter nenhum temor nessa vida. E ele fala que Deus era luz. O Senhor é a nossa vida, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos dá o vigor para que a gente possa andar, para que a gente possa fazer as nossas atividades. E que Deus seja a sua força hoje. Que Deus te dê ânimo para que você dê continuidade à vida cheia de vigor, cheia de ânimo, cheia de força. E nesse momento eu gostaria de convidar você para orar comigo agora. Se você puder, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, querido e amado, bendito é o teu santo nome. Fiel e maravilhoso é o nosso Deus. Pai celestial, neste momento eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de falar com o Senhor, falarmos com o Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Pai celestial, obrigada por mais uma oportunidade de poder elogiar o Senhor, de poder dizer que o Senhor é tudo na nossa vida, o Senhor é tudo que nós temos. Como Davi disse, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos dá vitória, o Senhor é que nos dá saúde. E neste momento, Pai, eu quero clamar ao Senhor. Se estiver alguém aqui que esteja doente, qualquer tipo de doença, diabetes, pressão alta, problema no coração, qualquer problema que essa pessoa tem, Pai, o Senhor tem o poder para poder curar. E eu entrego a vida dessa pessoa nas tuas mãos, para que o Senhor venha agir na vida dela e dar a ela a vitória que ela necessita, a vitória que ela precisa. O Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos dado a vitória de estarmos vivos. Mas queremos, Pai, não só estar vivos, queremos ter, Pai, força todos os dias para batalhar pelos nossos sonhos. Queremos ter saúde para darmos continuidade a essa vida, para honrar e glorificar o seu nome. Pai, entra com providência e dê a vitória que essa pessoa precisa, Senhor. Coloque o teu poder, meu Pai, e ajude-a em todos os seus caminhos. Enche o coração dela de paz, de alegria, de amor. Enche a vida dela, Pai, da tua presença, porque o Senhor tudo pode. O Senhor tudo sabe, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa própria vida. Então queremos, Pai, nesse momento, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, por causa da Sua misericórdia, porque o Senhor é Deus que cuida, e temos certeza que o Senhor está nos ouvindo. Por isso, meu Deus, nos dê a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.